a participarem, a deixar o sono, o cansaço de lado para trabalhar. De igual forma, nós vamos ficar em pé novamente para cantar, tá? Todos os ideanos, a gente vai fazer como se estivesse no projeto aqui. Nós cantamos muitos louvores, nós sabemos que a música, ela tem um papel importante para anunciar a palavra de Deus, e nós faremos isso novamente. Vamos cantar. Nós somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito, o Senhor tem dado para nós. Eu sou grato por tudo que tenho. Se você quiser bater palmas, adore ao Senhor. O tesouro maior desse mundo, cante, me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Olha os seus irmãos aí. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Declare isso, irmão. Se você é grato, declare: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo, vai. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Cante. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Quero ouvir os irmãos cantando. Vamos lá. Tenho vida, alegria Por isso nós vamos louvar ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção.
Cante, vamos lá. Ideano tem que bater palma, por favor, bate palma aí. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia, aleluia, amém, meus irmãos. Irmão Romildo, por favor, Romildo Pai, vem aqui. Oração de adoração nesse momento. Vamos adorar ao Senhor através da oração. Ele nos tem dado tudo, irmãos. Ele é a razão do nosso viver. Ele é a razão de você estar aqui agora. Por isso, entregue todo o seu momento em dedicação, em oferta de louvor ao Senhor. Vamos orar com o irmão Romildo? Grandioso e eterno Deus, louvado, engrandecido, exaltado e adorado seja o teu santo nome. Diante da tua grandeza, Senhor Deus, nos encurvamos. Suplicamos que tu abençoe, Senhor Deus, esse povo que irá a campo, Senhor, nessa missão para levar a tua palavra. Ó Deus, só tu já sabes o resultado de tudo isso. Que tudo seja para a honra, glória e engrandecimento do teu nome. Porque, Senhor Deus, só tu sabes o valor de uma alma, Senhor. Porque tu derramaste o sangue carmesim para comprar vidas, Senhor. E uma alma vale mais que o mundo todo. Glória a Deus. Porque tu, Senhor Deus, se lembraste, Senhor Deus. Tu se lembrou, Senhor Deus, de nós, pela tua graça, misericórdia, e nos deste perdão, nos deste salvação. Por isso te louvamos, por isso te adoramos, por isso te exaltamos. Glória a Jesus, aleluia, amém. Em nome dele. Céu para buscar-nos.
mensagem que nós vamos declarar toda vez que nós vamos anunciar o Evangelho. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas. Quem está preparado para esse momento? Por favor, pode vir para receber os irmãos. Nós vamos cantar um hino conduzido pela irmã Débora. Um do Inário para o Culto Cristão, 433. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor, meus pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo
cada ofertante, Pai. Te agradecemos e pedimos as suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Senhor, continue com o teu povo, continue com o mensageiro desta manhã. E, Pai, por tudo isso nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a mensagem do Senhor para nós nesta manhã. Gostaria de convidar o irmão Manuel Cândido, por favor. Manuel Cândido, por favor, irmão Cândido, venha até aqui, por favor. Nós ficamos sabendo essa semana que o irmão Cândido também irá conosco a campo para Cesário Lange no projeto ID. Certamente é o ideano, o missionário mais veterano que nós temos, mais experiente. E ele vai orar pelo mensageiro dessa manhã, irmão Clodoaldo, por favor. Irmão Cândido, ore ao Senhor pela mensagem que ouviremos nesta manhã. Irmão Clodoaldo, muito obrigado. Viu? Santo e eterno Deus, mais uma vez pedimos-te a santa providências para adentrarmos ao trono da graça, porque queremos te agradecer pela santa oportunidade de estar no templo neste momento, para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Pai Santo, dá-nos a oportunidade de ser cristãos no Senhor, no seu Filho amado Jesus. Amém. Nesta oportunidade, meu Deus, meu Senhor, queremos te entregar o ID, Amém. Aqueles que o Senhor nomeou para ir informar que Jesus Cristo é a única esperança. Amém. Deus meu, Senhor meu, dá-nos a oportunidade de ver esta igreja santa como foi no passado e continua sendo santa, Amém. Sendo agência de salvação. Amém. Deus meu, Senhor meu, perdoe as nossas faltas e faça-nos dignos de sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Neste culto de celebração do projeto ID, do nosso trabalho de evangelização e missões, estamos também em preparação, capacitação para a realização da nossa viagem missionária. O título da mensagem é bastante sugestivo. Jesus é o carpinteiro que transforma vidas brutas em vidas consagradas ao serviço do reino de Deus. O tema: a fé, a incredulidade e a missão dos discípulos de Jesus Cristo. Porque o maior obstáculo, o mais difícil de ser vencido, que para nós é impossível vencer sem a unção do Espírito Santo, sem a ação efetiva de Jesus, sem o sangue de Cristo, é o pecado da incredulidade. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós leremos do versículo 1 ao versículo 4, e aprenderemos com o evangelista Marcos, autor do primeiro evangelho, do qual se originam os demais. Aprenderemos com o evangelista Marcos e com o Senhor Jesus o que devemos fazer, como devemos agir para vencermos, para que a igreja vença, a igreja que é comissionada pelo Senhor Jesus, que a igreja vença a incredulidade que escraviza o mundo e as pessoas. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu peço ao irmão Edson
por gentileza, que coloque o texto no audiovisual, para que os nossos internautas, para aqueles que estão participando do culto, possam também ter acesso à palavra de Deus desta maneira. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, oramos agradecidos, ó Deus, por esta palavra, Pai, escrita para a nossa edificação, Pai, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, que esta palavra, Pai, entre e penetre nos nossos corações, nas nossas almas, ó Deus, nas nossas mentes, e que possamos, ó Deus, dar bom testemunho e aplicá-la nas nossas vidas, sobretudo nesta viagem missionária que faremos a Cesarulange, Pai. Porque nós oramos não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, mas pelo nome e o sangue de Jesus, Pai, que nos purifica de todo pecado e de toda imundície. Amém. Portanto, não é que o profeta, o evangelista, o missionário não tem honra. Ele tem honra sim de Deus, porque ele é capacitado e impelido pelo Espírito Santo de Deus. Falta-lhe a honra em consequência da incredulidade das pessoas. Portanto, os discípulos estão presentes com Jesus e em fase de treinamento. O Senhor Jesus ensina aos discípulos que devem assumir a mesma atitude dele, Jesus, Senhor Jesus, frente às incompreensões da parte do seu povo, e pelas quais o próprio Senhor Jesus passou e as quais o próprio Senhor Jesus enfrentou em sua própria terra natal. Portanto, como dissemos, o problema não é que o Senhor Jesus era um simples e humilde carpinteiro, mas o problema é a incredulidade dos seus conterrâneos e a incredulidade dos seus compatriotas judeus. A palavra carpinteiro, no sentido original, também pode comportar a ideia de um artesão, de um escultor, de um marceneiro e de um artífice, que a partir de uma matéria-prima bruta, ele cria, ele faz uma obra de arte. No texto que nós lemos, o sentido literal é que o Senhor Jesus realmente era um carpinteiro de profissão, juntamente com seu pai, José. Naquela época não havia fábricas de móveis, no sentido industrial, como conhecemos hoje. E por serem carpinteiros, Jesus e José, seu pai, certamente eram pessoas muito conhecidas e respeitadas naquela comunidade. Contam os historiadores que, na sequência dos fatos relacionados ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas iam até Nazaré, iam até Galiléia, para encontrar e comprar móveis e utensílios feitos, produzidos pelo Senhor Jesus. Portanto, o contexto de Marcos 6 nos mostra que o Senhor Jesus também é o artífice das nossas vidas. E nós vamos ver aqui no capítulo 6 também a relação que há entre as atitudes do rei Herodes em relação a João Batista e a relação que há também com a primeira multiplicação de pães e peixes, quando os próprios discípulos não acreditavam como eles poderiam alimentar milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças.
Vamos ver agora um vídeo, então. Eu vou pedir para que o irmão Edson, por gentileza, o vídeo já está na tela. O título é Jesus, o Carpinteiro, é o vídeo número 1. Muito bem. Prosseguindo, e na sequência veremos o vídeo. Como dissemos, a incredulidade é o pior pecado que alguém pode cometer. É não acreditar em Deus, é não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. É não acreditar na Trindade. Por isso que para este ID, nós propusemos o estudo desta revista da Igreja Multiplicadora, e que todos nós devemos ler, estudar, preencher, memorizar, tanto para a atividade da evangelização, da apresentação da Palavra de Deus, como também para o discipulado, quando alguém pedir estudo bíblico lá em Cesário Lange. O texto começa falando da incredulidade, como a pior e a mais grave barreira para a salvação do ser humano. A incredulidade é o pior pecado que alguém pode cometer. Só um instantinho, pode segurar o vídeo um pouquinho. A incredulidade é o pior pecado que alguém pode cometer. Portanto, além de ser vítima do pecado da incredulidade, a pessoa também comete o pecado da incredulidade. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, o Senhor Jesus fala sobre isso, quando ele diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Em resumo, não tem salvação. Este texto é da Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista e Corrigida, Marcos 3, 29. Qualquer, inclusive ministros da Palavra de Deus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Portanto, o tema, a fé, a incredulidade e a missão dos discípulos de Jesus Cristo. Mas Jesus, como nós lemos no texto, era um simples carpinteiro. E quando apresentou a palavra de Deus, e a sua própria palavra, todos se maravilharam. Quando o texto fala que se escandalizaram, quer dizer também que eles ficaram maravilhados, ficaram perplexos, ficaram surpresos. Assim como você, quando se converteu, que era um pecador terrível, muitas vezes até odiado pela sua família, seus amigos, vizinhos, todos ficaram surpresos quando ouviram o teu testemunho. Por quê? Porque o Evangelho transforma. Para Jesus, não tem esse papo, essa história, que pau que nasce torto, morre torto. Porque ele é o artífice. Mas nós vamos ver agora um vídeo da Fundação Educacional de Votuporanga a respeito de um carpinteiro. Que interessante, nossa equipe foi conhecer de perto um artesão que reaproveita lascas de madeira e troncos de árvores para criar peças diferentes e esculturas maravilhosas. É um trabalho mais bonito que o outro e uma profissão que está se tornando rara. Banco, mini carrinho de boi, placas, tudo feito de forma artesanal. Quem vê esse monte de madeira espalhada não imagina no que elas podem se transformar. Talvez em um banco como este, ou uma escultura, quem sabe. Mas é pelas mãos de José Carlos que elas tomam forma. Pedaços de madeira que ganham vida lentamente. Há mais de 40 anos, o artesão trabalha com arte em madeira. O lugar é bem propício, a céu aberto, sossegado e diferente. À beira de uma rodovia, próximo à cidade de Valentim Gentil, a mais de 500 quilômetros da capital paulista.
É aqui no seu cantinho que ele reaproveita lascas de madeira e troncos de árvores abandonados em sítios e solta a imaginação. No início ele criava de tudo um pouco, entalhes, esculturas, obras mais trabalhadas segundo ele. E hoje a falta de tempo em criar peças fez que ele optasse pelo entalhe em madeira. O que levaria semanas ou até meses para ser feito, como esta peça, ele trabalha 2 dias esculpindo. Hoje não estou fazendo muita escultura, estou fazendo mais os entalhes, que é mais simples, e mais os móveis rústicos. Então estou mais indo pelo lado comercial, pela sobrevivência. Com cuidado e paciência, ele desenha, lixa e tira os excessos. Uma profissão que está se tornando rara. E cada peça é única. Às vezes eu já tive coisa que eu fiquei com mais dó de ter vendido do que de não ter. Eu queria vender, mas não queria. Se eu tivesse dinheiro para comprar minhas peças todas, eu comprava de volta, você entendeu? Porque aquelas peças, para mim, tem mais valor do que uma peça que eu faço hoje. Tanto capricho que é impossível passar por ali e não parar para apreciar. Viajantes e moradores da região ficam encantados com as obras. Alício é um deles, que saiu da cidade em que mora, de Meridiano, e viajou cerca de 15 quilômetros para adquirir uma das peças. É um trabalho admirável, né? Porque são poucas pessoas que fazem um trabalho assim. Às vezes a gente até encontra alguns tipos de entalhado, mas com essa perfeição, com essa beleza, é meio difícil. Com certeza, Alício, beleza para admirar. E olha só, até a nossa equipe foi presenteada. Obrigado, meu Deus. Notícias do campo. Muito bem. Chama a atenção que o seu José Carlos, ele disse assim, olha, tem obras que eu faço que eu gostaria de tê-las de volta comigo. Porque saiu do coração dele, da mente dele. E é isso que Jesus veio fazer no mundo, porque nós fomos criados por ele e ele veio nos buscar. João 3:17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vimos que ele trabalha com pedaços, fragmentos de madeira, de árvores, que ninguém quer, que para muitos não serve para nada, mas que ele transforma em móveis, utensílios, obras de arte, obras decorativas. Próximo tópico. A ação de Jesus Cristo combate e remove a incredulidade. Como dissemos, apesar da incredulidade dos seus conterrâneos da Galileia e dos seus compatriotas judeus, o Senhor Jesus não se deteve. Realizou alguns milagres de cura ali e continuou a percorrer a região e a pregar o evangelho do reino. Como nós lemos em Marcos, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Se o irmão Edson puder colocar na tela. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E Jesus estava, versículo 6, admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. O contexto mostra que Jesus é também o profeta prometido no Antigo Testamento, e que há juízo
sobre todo aquele que não crê. Portanto, o testemunho vem da comunidade, da população. É por isso que a liderança das igrejas batistas, e quando eu falo liderança, não me refiro somente a pastores e a ministros. Por isso que nós não temos cardeal, papa, bispo. Por isso que as nossas lideranças surgem da comunidade. Por isso que a igreja batista neotestamentária, ela surge da comunidade. E a igreja evangélica missionária batista do Jardim Brasil prima por isso. Aqui Deus, nesta carpintaria aqui, nesta marcenaria, Deus tem chamado homens e mulheres para o ministério da adoração, da palavra, da pregação da palavra e da expansão do reino. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Atualmente, todo aquele que prega, todo aquele que evangeliza, todo aquele que adora, que ora e que trabalha, pode ser considerado um porta-voz de Jesus Cristo, uma espécie de profeta para anunciar as boas novas da salvação. Não dizer, eu profetizo na tua vida. Não. É pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Como dissemos, o contexto mostra que o Senhor Jesus também é o artífice das nossas vidas. Segundo tópico, a ação de Jesus Cristo comissiona discípulos, homens e mulheres, para combater e remover a incredulidade que graça no mundo. Marcos 6, versículos de 7 a 13. Marcos 6, versículos de 7 a 13. Que significa o seguinte, que a origem da autoridade é do Senhor Deus, e a fonte dessa autoridade é o Senhor Jesus. Chamou a si os 12, Marcos 6, a partir do versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, evidentemente pela incredulidade, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Certa vez, com base nessa autoridade e por ser a fonte da vida, na festa dos tabernáculos em Jerusalém, o Senhor Jesus também falou aos discípulos e ao povo, e fala agora, neste momento, à sua igreja, a respeito da incredulidade. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, versículo 39, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, não ter sido torturado, crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia e ascendido aos céus gloriosamente, como Lucas relata lá em Atos capítulo 1. O contexto mostra que o Senhor Jesus, como artífice das nossas vidas, chama cada um de nós para compartilhar conosco essa autoridade e esse poder para pregar o Evangelho. Versículo 7, capítulo 6. O contexto mostra que o Senhor Jesus, como artífice das nossas vidas, ordena cada um de nós para compartilhar conosco essa autoridade e esse poder para pregar o Evangelho. Os discípulos de Jesus não deviam ser como os mestres e pregadores itinerantes daquela época, como, por exemplo, do judaísmo e também muitos filósofos, os didáscalos, ou seja, professores, que cobravam para ensinar, para pregar, viajando de vila em vila, cidade em cidade. Os discípulos, pela fé, deviam caminhar sem nada consigo, apenas com um bordão, para apoio na caminhada e para defesa contra as feras do campo, e que também é uma espécie de símbolo de um cajado, de um pastoreio. Deveriam ir sem pão, sem alforge sequer. Aliás, o alforge era, segundo alguns estudiosos comentam, era uma bolsa rústica utilizada pelos mendigos para receber esmolas. E Jesus disse para eles: nem isso vocês vão levar. E também sem dinheiro. Os comentaristas dizem que pela fé os discípulos e por meio dos ouvintes, o Senhor providenciaria o pão de cada dia para os seus discípulos. Mateus 10:10, Gálatas 6:6. Portanto, como está dito nos versículos 10 e 11, os discípulos não deviam escolher as melhores casas, as mais ricas, não deviam ser movidos pelas aparências. A casa que eu abrir, que eu designar, vocês ali permaneçam. Não deviam perambular de casa em casa. Quando eram bem recebidos em determinada casa, deveriam ficar ali. Não deveriam ser ingratos àqueles anfitriões que os recebessem. Porém, quando não eram recebidos, e aí temos o juízo, continuavam com os pés empoeirados, em consequência da falta de hospitalidade dos que não os acolhiam, que não davam água a eles para que eles lavassem os pés, para que eles pudessem fazer um curativo nas feridas nos pés. Porque vocês sabem que quando nós andamos muito a pé, são inevitáveis as bolhas. Não é assim? Quem é veterano do ID sabe disso. Simbolicamente, dessa maneira, a palavra de Deus mostra que os conterrâneos e contemporâneos são tratados por Deus como pagãos, assim como os judeus consideravam as pessoas de outras nações como pagãs, de outros povos, também como pagãos, pessoas incrédulas, ou seja, os judeus entendiam e diziam que todo aquele que não era temente a Deus, que não cresce em Deus, era considerado e julgado como pagão. Um comentarista disse: recusar a mensagem de Jesus rebaixava os incrédulos ao nível dos pagãos, mesmo que fossem judeus. Ainda hoje, isto é um fato que continua a acontecer. Terceiro tópico: a ação de Jesus combate, porém não remove a incredulidade. Isso significa a condenação em algumas situações. Marcos 6, 12 e 13. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus não precisava de óleo para curar, e nós também não precisamos.
O óleo aqui era realmente medicinal. E ele era usado para untar as feridas. Basta que a gente se lembre da parábola do bom samaritano, né? Quando ele socorreu aquele homem ferido depois de um assalto violento que ele sofreu. A multidão sedenta da palavra de Deus e necessitada de ajuda buscou novamente os discípulos. Vamos caminhar mais um pouco lá para o versículo 30 do capítulo 6. Terminou lá no versículo 13. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Versículo 30, dali eles então foram, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E Jesus disse-lhes, Marcos 6, versículos 30 e 31, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E foram só num barco para um lugar deserto. Mas aquelas pessoas que tinham ouvido o Evangelho, que tinham visto os milagres, presenciado os milagres, foi até onde eles estavam. Versículo 33. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ali o Senhor Jesus organizou a multidão em grupos, naquele belo cenário de uma relva verdejante, e era como se fossem canteiros de plantas ali, de flores coloridas, naquele cenário tão bonito. Contudo, também havia muitas pessoas pobres ali necessitadas, os chamados pelos estudiosos de gabirus, pessoas que estavam sofrendo pela crise econômica, financeira da época, sem emprego, e que realmente eles estavam com fome e com sede e muito necessitadas. Versículos 41 e 44. E aqui houve uma certa dúvida dos discípulos. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, não como um deserto, mas um lugar ermo, longínquo, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Nesse momento, os discípulos, então, tiveram um momento de dúvida. Você já teve algum momento de dúvida na tua vida? E Jesus, então, recomendou a eles, quantos pães tendes? Versículo 38, ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os 5 que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Contavam-se só os homens, menos as mulheres e as crianças. Portanto, se havia 5.000 homens, podemos crer que havia também 5.000 mulheres e outro tanto de milhares de crianças ali. Como nós podemos ver, os discípulos trabalharam, visitaram, levaram a palavra de Deus, a esperança, a cura, a sabedoria, a centenas e centenas de pessoas, como vimos na multiplicação dos pães e peixes. É assim, meus irmãos, quando trabalhamos bem, coisas boas acontecem para nós e para os outros.
Ou seja, não devemos guardar a bênção só para nós. Vamos ver a experiência e o trabalho secular. Vimos, agora há pouco, a experiência e o trabalho secular de um carpinteiro do interior paulista, que tem sido ajudado e que tem também ajudado muitas outras pessoas. Temos aí um outro vídeo, não vamos exibi-lo agora, de um artesão lá de uma cidade chamada Itaí, que ele trabalhou 35 anos no sistema penitenciário, e ele era o professor de marcenaria dos presos. Depois ele se aposentou, continuou trabalhando, e ele foi convidado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural a dar cursos de carpintaria e marcenaria para muitas pessoas. E é um testemunho muito bonito que ele dá. E nós iremos a Cesário Lange. Por vezes ouvimos algumas críticas ao trabalho realizado em Cesário Lange. Mas Deus está no controle, Deus está dirigindo tudo. Há uma escola aberta para nós, há o Teatro Andafap aberto para nós, realizaremos um culto maravilhoso lá, como realizamos no ano passado também. A congregação está funcionando, a igreja tem ido lá semanalmente com pregadores, agora também com professores da Escola Bíblica Dominical. Aquilo que parecia insolúvel, que era a solução do terreno lá nosso, da zona rural, graças também ao trabalho do pastor Antônio Jorge de Araújo, das pessoas que ele enviou para lá, alguns carpinteiros, né, que ele enviou para lá também, procuraram um terreno, procuraram um imóvel, uma propriedade, para que aquilo fosse solucionado, e Deus abençoou. Hoje nós temos um terreno, graças a Deus, numa das principais avenidas da cidade, Avenida 9 de Julho, pertinho da rodoviária. Nós não podíamos ver. Nós víamos, Romildo, mas estava ali, esperando a gente. A casa vai ser reformada, a diretoria já levou o engenheiro lá para fazer uma vistoria. Os carpinteiros estão trabalhando para Jesus. Amém? A origem da incredulidade. As causas do grave pecado da incredulidade. João 6, 9. A gente se lembra sempre do casal Adão e Eva. Do fruto dessa árvore não comereis, por certo morrereis. E a serpente disse, colocou a dúvida na cabeça deles. Não, vocês não morrerão, não. É que Deus não quer que vocês sejam como Deus, conhecendo o bem e o mal. João 6, 9, fala também da multiplicação dos pães. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. Amém? E nós sabemos o que aconteceu. O pecado é uma contaminação inseparável da incredulidade. A incredulidade e o pecado estão ali juntinhos. Origem e causa dentro da própria pessoa. Nós vimos lá o pecado original, no Jardim do Éden, e a origem dentro da própria pessoa. Vou dar as referências bíblicas, mas não vamos lê-las hoje. Um mau coração. Hebreus 3,12. Quantas vezes o nosso coração foi mau? Quantas vezes nós odiamos, ficamos com raiva, ficamos ressentidos, pensamos até em vingança. Um coração tardio, Lucas 24, 25, fala dos discípulos na estrada de Emaús. Dureza de coração, Marcos 16, 14, Atos 19, 9. Quando Jesus foi interrogado para ser colocado em dificuldade, ele disse, olha, isso acontece pela dureza dos vossos corações. Descompromisso com a verdade, João 8, 45. Cegueira judicial. Quando o profeta Isaías, já
antevendo, prevendo, profetizando acerca de Jesus, diz que ele seria julgado no sinédrio. Cegueira mental imposta pelo diabo, segundo Coríntios 4:4. Arrebatamento da palavra do coração da pessoa pelo diabo. Nós nos lembramos da parábola do semeador. E talvez, não diria a pior delas, mas que é muito grave também, a busca da honra humana. João 5:44. Como, disse Jesus, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Essa busca da honra humana ocorre na vida secular da pessoa. Leva essa pessoa a rejeitar a Jesus Cristo, João 16:9, rejeitar a palavra de Deus, Salmo 106:24, rejeitar o Evangelho, João 12:38, leva a rejeitar a evidência dos milagres, como os judeus rejeitaram, judeus e fariseus, João 12:37. Basta lembrarmos quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles planejaram matar Lázaro e planejaram também a morte do próprio Senhor Jesus. E como dissemos, há uma relação aqui no capítulo 6, também do episódio de Herodes. A terrível rejeição de Herodes à palavra de Deus, ao profeta e ao próprio Senhor Jesus. Verificamos no texto de Marcos 6 que Herodes ficou sabendo do ministério do Senhor Jesus e do ministério dos discípulos. Então, o que aconteceu? Quando tudo estava acontecendo, Herodes já havia mandado decapitar João Batista. E ele passou a acreditar, ou queria acreditar, que João Batista tinha ressuscitado. E é interessante observar, Marcos 6,14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e a encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. E é interessante que Herodes chegou até a proteger o ministério de João. Porque ele temia que João fosse punido. Mas os irmãos se lembram, né? Que ele até está aqui escrito aqui em Marcos 6 também, que ele até gostava de ouvir João. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa vontade o ouvia. Mas quando ele se viu diante da honra e da glória dos homens, ele mandou decapitar João. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiserdes e eu te darei. E ela pediu então a cabeça de João. Mas ele, para não ser envergonhado e mostrar o seu poder e a sua autoridade, preferiu a glória dos homens. Algumas versões dizem dignatários, seriam grandes autoridades, embaixadores, oficiais militares e os principais da Galileia. E preferiu também a honra de duas mulheres, Herodias e sua filha Salomé. No futuro, ele não sabia, mas Jesus sabia,
num futuro não muito distante daqueles dias, Herodes teve a oportunidade de ter mais um encontro com o Senhor Jesus, quando Jesus estava preso e sendo julgado. Ele foi apresentado ao sumo sacerdote, ao sinédrio, a Pilatos e a Herodes também. Herodes teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. Herodes, que se julgava rei, ficou diante do carpinteiro de Nazaré. Herodes, incrédulo e cheio de incredulidade, queria ver um sinal, mas Jesus nada fez diante dele. Herodes, então, agiu com desprezo, escarneceu e, para humilhação, mandou colocar um manto aparatoso em Jesus. Isso está registrado pelo historiador Lucas. O pecado da incredulidade. Preferir a honra dos homens, a glória dos homens, a honra e glória de Deus através da salvação e do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e do novo nascimento como novas criaturas, regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos cantar, irmãos, e vamos louvar a Deus, e que Deus nos ajude em mais esta viagem missionária que teremos no próximo final de semana. Muito bem, irmãos, vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor vai se preparar aqui. Essa música também nós cantaremos, se Deus permitir, no dia do projeto. É uma música que você, que foi salvo por Jesus, você que desfruta da salvação, adora o Senhor em espírito e em verdade, você vai cantar essa canção de esperança nesse momento. Vamos lá? Naquele dia em que minha vida entreguei a Ti, meu coração mudou, minha vida então se transformou. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas do mundo e sim as que eternas são. Eu vou, um dia eu vou morar no céu e eternamente eu te adorarei, pois todas as lágrimas cessarão. Eu vou, um dia eu vou morar no céu e eternamente eu te adorarei, pois todas as lágrimas. Todas as irmãs cantem, vamos lá. Naquele dia em que minha vida entreguei a Ti, Só as irmãs, pode cantar. meu coração mudou, minha vida então se transformou. Agora não vivo mais eu. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não buscarei as coisas do mundo e sim as que eternas são. Vamos juntos. Eu vou, um dia eu vou morar no céu e eternamente eu te adorarei, pois todas as lágrimas cessarão. Eu vou, um dia eu vou morar no céu e eternamente eu te adorarei, pois todas as lágrimas cessarão. Aleluia,
Aleluia, aleluia ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei dos Reis. Eu vou, um dia eu vou morar no céu. Eu gostaria de chamar os ideanos aqui. Todos que vão participar, pode vir para cá. Pois todas as lágrimas cessarão. Continue cantando. Eu vou, um dia eu vou Todos que irão participar, pode vir para cá. eternamente Pode subir, pode subir. pois todas as Vocês aprenderam, igreja, essa música? Pode cantar, vai. Eu vou, um dia eu vou morar no céu, e eternamente eu te adorarei, pois todas as lágrimas cessarão. Vamos interceder por esses que irão. São esses, irmãos, que irão a campo. Pode vir para cá. Estarão conosco. Lembre-se desses rostos aqui, ó. Eles estarão anunciando o Evangelho. Falarão dessa esperança que nós cantamos agora. Um dia nós estaremos com o Senhor no céu. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Diga amém bem forte, um amém de Ideano. Você crê que você vai morar no céu? Amém, Ideanos? Amém ou não? Nós vamos anunciar isso. Vou pedir para uma Ideana que vai ficar aqui, a irmã Magali, ela vai interceder, ela já tem intercedido por nós por tanto tempo. Você vai subir aqui, Magali, por favor, e vai orar, intercedendo por todos esses que irão. Eu quero também que o irmão Josué venha aqui em cima. É um dos veteranos, irmão Josué, por favor. Ele também vai orar. E por último, o pastor Daniel, Ideano também, vai consagrar a vida desses irmãos aqui. Nossas vidas, né? Que estaremos lá. Então nós vamos orar com a irmã Magali. Estenda sua mão se você puder, como um ato de intercessão por todos nós, Magali, Josué e o pastor Daniel. Vamos orar. Deus bendito, este grupo que foi separado, Senhor Deus, a ir à cidade de Cesário Lange. Queremos mais uma vez estar colocando cada vida no teu altar de graça, para que o Senhor possa estar acompanhando a cada vida, Senhor Deus, que tem esse desejo de poder estar lá na cidade e anunciar as tuas boas novas. Pai bendito, que o Senhor possa estar cobrindo a cada vida, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua proteção, com a tua direção, que a maneira de cada indiano, Senhor Deus, ali naquela cidade, ao agir, ao pensar e ao sentir, possam ser, Senhor Deus, coisas que venham estar abençoando a cada vida, e que todos possam estar no mesmo sentido de pregoar a tua palavra. Abençoa a cada vida. Cobre, Senhor Deus, com teu manto sagrado a cada um, para que nada de mal aconteça a cada indiano, e que aquela cidade possa estar, Senhor Deus, recebendo as tuas boas novas. Fala, Senhor Deus, aqueles corações, para que possam estar, Senhor Deus,
sendo preparados a ouvir a semente que ali será plantada, a semente verdadeira, que só Jesus Cristo salva. Abençoa, Senhor Deus, a toda esta igreja, que de uma forma toda especial também estará, Senhor Deus, unindo juntamente com esses irmãos, a estar, Senhor Deus, levando as tuas boas novas. E nós que ficarmos, possamos estar, Senhor Deus, orando por cada ideano, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, num todo, estar agindo, e que esta igreja possa ser, Senhor Deus, ricamente abençoada por esse projeto. Abençoa, Senhor Deus, a cada um. Nós te oramos já agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai que estás nos céus, continuando tua presença, Senhor, nós pedimos, ó Deus, a tua direção, a capacitação do teu Espírito Santo em favor de cada um que estará participando desta programação de evangelismo, Senhor. Ó Deus, que cada um realmente esteja, ó Deus, com o coração em comunhão com o Senhor. Ó Deus, nós pedimos também em favor das pessoas que estarão ouvindo a tua palavra, para que a tua palavra que será semeada possa encontrar guarida nos corações e que possam produzir frutos dignos de arrependimento, e que brevemente tenhamos ali em Cesário Lange uma igreja, ó Deus, formada por essas pessoas que já há anos estão ouvindo a tua palavra, que mais uma vez estarão ouvindo a tua palavra, Senhor. Abençoe todos os irmãos que estarão indo, ó Deus, e abençoe também os irmãos lá de Cesário Lange, para que também eles possam se integrar de corpo e alma, ó Deus, neste projeto. Oramos, ó Deus, em favor dos irmãos que aqui ficam também na retaguarda, orando por nós, ó Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria e graça. São essas bênçãos que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, a Bíblia diz, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra para comissionar a todos. E nesta hora não vamos considerar apenas os que estão aqui à frente como comissionados, mas todos nós estaremos sendo comissionados, porque os que vão são tão, os que ficam são tão importantes quanto aqueles que vão para a linha de frente. Nesta hora nós vamos, normalmente nós estendemos as mãos para a frente, mas nesta hora nós vamos colocar a mão em nossos corações, dizendo: eu também sou participante, eu sou comissionado, eu estarei na linha de frente e através das minhas orações, eu estarei na linha de frente através das minhas intercessões. Então todos os comissionados nesta hora vão colocar a sua mão no coração, para que possamos ser um corpo só, não alguns, mas toda a igreja comissionada para o trabalho da obra de Jesus. Vamos nesta hora pedir que Deus esteja colocando a sua força, o seu poder, que Jesus Cristo esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio de estar na linha de frente no trabalho para a evangelização. E nesta hora, Senhor, toda a igreja se sente comissionada, suplicando que o Senhor esteja junto de nós, nos ajudando na hora da evangelização, nos ajudando a lembrar da Tua palavra, nos ajudando na hora em que formos questionados quanto à nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a responder com mansidão, mas significando que todos nós temos uma convicção: eu sei em quem tenho crido. Então que possamos dizer isto delicadamente, mas com certeza àqueles que estarão lá para receber a palavra.
E também nós pedimos por aqueles que estão aqui nessa igreja, que não vão poder ir, mas que aqui mesmo possam se unir aos que estão na linha de frente e possam se sentir trabalhando, comissionados. Nós te suplicamos que toda a igreja se sinta comissionada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Um dia eu vou morar no céu e eternamente te adorarei, pois todas as lágrimas cessarão. Um dia eu vou morar no céu e eternamente eu te adorarei, pois todas as lágrimas cessarão. A nossa IBD, irmã Maria Helena, por favor, venha à frente. Agradecemos a oportunidade. Hoje à noite, ceia do Senhor, celebraremos aqui, hoje às 7 horas, 19 horas, ceia do Senhor. Estejam todos aqui. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia às pessoas que nos visitam. Bom dia àqueles que estão nos assistindo pela internet. Louvado seja Deus por esse dia, por esse culto, pela dedicação pela mensagem que o irmão falou, desse artesão, né, que se dedica, faz com tanto carinho aquelas obras de artes, né, que nós possamos fazer também com muito carinho a obra de Deus, né? Nós necessitamos disso. E também para isso, nós precisamos também nos dedicarmos à Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é na Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos a ser discípulos. Então, todos estejam aqui hoje, participem da Escola Bíblica Dominical. Ela é muito importante. A irmã Lucy postou um texto no grupo da igreja que fala assim: a EBD é amiga da infância, a inspiração da mocidade, a força da maturidade, o conforto na velhice, o conforto do idoso. Que nós estejamos mesmo, nós necessitamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem e a escola dominical. É na escola dominical que nós vamos aprender mais a palavra de Deus, né? É muito importante nós estudarmos. A palavra diz que a fé vem a ouvir, a palavra, a saber, a palavra de Deus. Esta é a palavra, o alimento espiritual completo de todo crente. Romanos 10, 17. Amém, irmãos? E a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos agradecer a Deus a vida das pessoas que nos visitam. Nós temos uma visitante, Cíntia. Cadê a Cíntia? Está aqui. Seja bem-vinda, Cíntia. Que Deus abençoe sua vida. Nós temos outros irmãos que já frequentam a nossa escola, né? Temos o Mateus, o Vitor, né, que já estão aqui na nossa igreja. Tem mais algum visitante? Que Deus possa estar abençoando na vida da irmã. E também queremos parabenizar os irmãos que completaram mais um ano de vida nessa semana, na semana passada e nessa semana. Eu gostaria que a Ieda viesse aqui à frente, pudesse entregar o cartão para essas pessoas. Dia 23, irmã Hilda Dolores Abrantes, irmão Rodrigo Barbosa da Silva, no dia 23. Dia 24, Kelvin Vilas Boas Gonçalves da Silva. Dia 25, irmã Holanda Ferreira Gomes. Dia 26, Márcia Vilas Boas de Almeida Silva. E o casal Adeilda e Antônio Carlos. A irmã Hilda Brandes e irmão Manuel. E esta semana que passou, dia 27, Douglas Marcelo Vitor. Dia 2, irmão Carlos Alberto, marido da irmã Lira. Dia 1, irmã Doralice Neves Bonfim. Dia 30, a irmã Amélia Broda Fidberg. Por favor, irmã Amélia. E o casal, dia 28 de outubro, irmã Julieta e Josué. Então, que esses irmãos viessem aqui, que vai ser entregue o cartão, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês, né? Tanto a vida
a vida matrimonial e para que eles completaram mais um ano. Se tem alguma outra pessoa que completou o aniversário, que possa vir aqui à frente também, nessa semana. E nós temos a irmã Helena, que completou no dia 14, nós oramos, né, chamamos os irmãos ali, e ela não estava na hora, a irmã Helena, que a irmã viesse aqui à frente também, que ela tinha completado o aniversário, nós oramos, mas a irmã não estava aqui presente. E aí eu gostaria que a irmã Francisca, do ID, ela que faz parte do ID, viesse aqui à frente orar pelos aniversariantes dessa semana, da semana também anterior. E todos que fizeram, que completaram aniversário de bodas, né? De vida matrimonial. Os aniversariantes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo na Tua casa, de oração, mas também de louvor. Ó Deus, eu sei que estou aqui para agradecer a Ti pelos aniversários, mas eu quero agradecer, Senhor, por cada um desses ideanos, Senhor. Ó Senhor, abençoa bastante o Cássio, Senhor, que está liderando, Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos aniversariantes dessa manhã. Ó Deus, sabemos que Tu, ó Senhor, é quem nos abençoa. Estamos guardados, Senhor, por Ti, e, portanto, somos abençoados, Senhor. Ó Deus Pai querido, nós queremos só agradecer por todas essas bênçãos que o Senhor nos dá. Abençoa o nosso dia de hoje, nosso domingo, e tudo que vamos fazer que o Senhor possa aprovar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, ontem faleceu o esposo da irmã Alice, né? Então, alguns irmãos estão indo lá, né, no velório, que agora de manhã o enterro será às 12 horas no cemitério Parque de Araguá. Se algum irmão tiver interesse ainda de ir lá, tá? Estejamos orando pela vida da irmã Alice e de todos os seus familiares, amém? E agora nós iremos para aquele intervalo e logo retornaremos para a escola bíblica. Todos os irmãos, por favor, participem da escola bíblica dominical, amém? Vem para EBD, vem para EBD, vem para EBD para aprender. Vem para EBD, vem para EBD,